Vocês são meus amigos se fizeres tudo o que eu vos ordeno. João capítulo 15, versículo 14. Estas palavras fazem parte do discurso de Cristo depois da ceia que ele preparou. O capítulo começa com a parábola, onde Cristo se compara a uma videira e os discípulos, e todos os crentes aos ramos. Alguns acreditam que Cristo usou esta parábola quando passou por alguns vindeiros e a usou para suscitar uma discussão para tornar seus pensamentos mais espirituais ao verem as criaturas. Independentemente disto ser verdade, o discurso é fantástico, tanto para mostrar a estreita união e relacionamento entre Cristo e os crentes, como um método e meios de crescimento espiritual na santificação e na santidade. Cristo foi enviado ao mundo para pregar uma nova religião, mas não a religião preguiçosa. Em vez disso, deve ser frutífero. Deus Pai é o agricultor que cultiva a videira e limpa os ramos para torná-los frutíferos. Cristo usa vários motivos para persuadi-los a permanecer nele e, portanto, a serem fecundos. Primeiro, versículo 6. O fogo é o destino dos ramos improdutivos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. E os ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Segundo, versículo 7. Suas orações seriam poderosas diante de Deus se eles seguissem suas palavras de maneira prática e frutífera. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser, isso será feito para você. Terceiro ponto, no versículo 8, a glória de Deus e a honra de Cristo são promovidas por ela. Quando oram para serem frutíferos e assim glorificarem a Deus, não precisam temer a resposta de suas orações. Nisto é que glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim se tornem meus discípulos. Quarto ponto, versículo 9. Por gratidão, visto que Cristo já havia demonstrado um maior carinho por eles e continuaria a fazê-lo. Assim como o Pai me amou, eu também amei você. Permaneça no meu amor. A evidência do amor de Cristo é a obediência ao seu mandamento. Versículo 10. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai, permaneçam no seu amor. Se quiseres receber o amor de Cristo, devem obedecê-lo e seguir seu exemplo. Os mandamentos de Cristo não são exercício de autoridade, mas antes, uma expressão do seu amor e preocupação pelo bem-estar deles. No versículo 11, tendo-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Para sentir alegria, eles devem guardar os mandamentos dele. A maneira de demonstrar seu afeto por Cristo é amando uns aos outros. No versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Cristo mostrará o seu amor entregando a sua vida, e eles poderão demonstrar o seu amor obedecendo aos seus mandamentos. O versículo serve como ponte entre dois argumentos para persuadi-los. O primeiro, seu imenso amor por eles ao dar sua vida por eles. O versículo 13, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Segundo ponto, a revelação que ele deu que foi completa e clara. O versículo 15, tudo que eu vi de meu Pai eu vos revelei. Portanto, eles têm o amor de Cristo para encorajá-los e sua revelação para guiá-los. Cristo os convida a obedecê-lo usando um título honroso de amigos. Eles serão contados com seus amigos se cumprirem seu comando. Ele não exige apenas o amor mútuo, mas a prática de todos os seus preceitos. Cristo os chama de amigos. Ao obedecer aos seus comandos, eles mostrarão ativamente que são seus amigos. Passivamente, Cristo se revelará a eles. Ele os tratou como amigos, compartilhando com eles os conselhos de Deus que outros não conhecem. É apropriado que eles o tratem como amigo, obedecendo aos seus comandos. A honra de ser amigo de Cristo pode facilitar a aceitação de seus mandamentos. Porém, Cristo não os chama de amigos para que se esqueçam de que Ele é o seu Senhor e eles são seus servos. Ele menciona a amizade como privilégio deles e emite suas ordens para lembrá-los de seu dever. Se você fizer o que eu ordeno. Agostinho disse que era uma grande honra chamar amigo aos seus servos. Todos vocês é universal. Os homens podem ter poucas pessoas íntimas, mas o coração de Cristo é grande o suficiente para incluir a todos. A amizade com Cristo é privilégio de toda pessoa obediente.
Você mesmo que seja pobre e esteja lutando, as dificuldades externas não impedem uma conexão espiritual. Vocês, meus discípulos e apóstolos que trabalham para Deus, não são meus amigos, a menos que me obedeçam. Não são presentes ou posições elevadas, mas a obediência exata que torna alguém elegível para este privilégio. Vocês são meus amigos agora, não apenas no futuro. Esta afirmação não exclui o futuro, mas assegura-os dele. Serão amigos de Cristo porque já o são. Não é algo para esperar, mas para possuir no presente. Se você fizer tudo o que eu lhe ordeno, Adão tinha um mandamento de que, se o tivesse guardado, teria continuado no amor de Deus. Cristo nos deu um mandamento que, se obedecermos, permaneceremos no amor de Cristo. A obediência é necessária, não como forma de ganhar favores, mas como condição para isso. Cristo revela quão agradável é a obediência para Ele, dando ao praticante um título tão honroso. É benéfico para nós ter esse título e obedecer os mandamentos de Cristo para o nosso próprio bem-estar. O texto descreve privilégios e dever, relacionamento e ação. Privilégios e relacionamento e amigos, dever e ação, se você obedecer. Observe quão maravilhoso é o relacionamento entre uma alma santa e Cristo. Cristo não diz: eu te amo se você guardar meus mandamentos. Um homem pode amar o seu servo ou seu animal, mas não lhe considerar uma amizade especial devido à posição do servo e à incapacidade do animal. Este título é maior que uma garantia de amor. Cristo ama os seus discípulos como amigos, não apenas como servos. O amor de Cristo é humilde e modesto. Ele chama os humanos insignificantes de amigo de Deus. Não podemos ser seus servos a menos que obedeçamos os seus mandamentos, mas ao cumpri-los, nos elevamos a um status mais elevado do que o do servo, até mesmo de amigo. Os mandamentos de Cristo, não as suas ações, são objeto de nossa obediência. Não se concentre no fato que eu faço, mas no que eu peço que você faça. A nossa conformidade com Cristo não exige que imitemos as suas ações, mas que obedeçamos os seus mandamentos. O exemplo de Cristo não é nosso guia sem os seus preceitos. Algumas das ações de Cristo são irrepetíveis, mas todos os seus mandamentos são obríveis. O privilégio está ligado ao dever. O que quero ressaltar sobre a natureza da obediência, conforme inferida destas palavras: se você fizer tudo o que eu lhe ordeno, primeiro faça. A obediência deve ser afirmada, não evite apenas o que eu proíbo. Não basta abster-se de produzir frutos ruins, devemos também produzir bons frutos. Se você negligenciarmos os nossos deveres, seremos tão culpados como se cometêssemos pecados. A figueira foi amaldiçoada não por produzir frutos ruins, mas porque não produzia fruto algum. Nenhum pai ficará satisfeito com um filho que apenas evita fazer o que é errado, mas não faz o que deveria fazer. Muitas pessoas, como os fariseus, contentam-se em evitar ações negativas, como não ser profano, bêbado ou xingador. Mas como alguém pode reivindicar o privilégio de ser amigo de Cristo, menos que possa demonstrar tantas ações positivas quanto negativas? Devemos ter tanto cuidado em fazer o que quer quanto em evitar o que ele não gosta. Aqueles que realmente despojam-se do velho homem também devem revestir-se do novo. Não é uma amizade genuína evitar ações que possam incomodar um amigo sem também fazer coisas que possam agradá-lo. Deus espera que lhe obedeçamos de uma forma que corresponda à felicidade que ele nos prometeu. Ele nos liberta não apenas do inferno e da ira, mas também nos concede acesso ao céu e à felicidade. Portanto, ele deseja que pratiquemos boas obras e não apenas nos abstenhamos do pecado. Você deve se lembrar que nosso Salvador não é chamado apenas de Jesus, porque ele salva do pecado, Mateus 1:21, mas também Cristo, porque Deus os designou para governar, preparar e equipar almas para o céu. Segundo, façam isso como amigos. A obediência deve ser genuína. Um ato pode parecer amigável quando não há nada de amizade ou boa vontade no coração. Cada mandamento requer não apenas um cumprimento exterior, mas também interior. Não apenas ação física, mas também atitude espiritual. Deus não quer a pele de um sacrifício sem carne e estranho, nem quer a obediência que carece da veracidade no seu interior, conforme Salmos 51, verso 6. Cristo está preocupado não apenas com a aparência externa, mas também com a substância de cada ação. Os deveres não se distinguem pela sua aparência externa,
mas pela sua natureza interna. As águas podem ter a mesma cor, mas uma pode ser doce e a outra saloba. Duas maçãs podem ter a mesma cor, mas um pode ser uma maçã silvestre e a outra pode ser deliciosa. Uma serpente pode ter a pele manchada, mas um veneno interno. Devemos aderir à regra, garantindo que o conteúdo das nossas ações corresponda a ela. Caso contrário, poderemos cometer grande maldade, como aqueles que acreditaram que estavam fazendo as obras de Deus ao matar seu servo justo, conforme vemos ali em João capítulo 16, versículo 2. E devemos também prestar atenção à atitude de nosso coração. Caso contrário, poderemos ser culpados de hipocrisia grosseira. Uma ação amigável não pode vir do coração de um inimigo, assim como os bons frutos não podem vir de uma árvore podre. Pode parecer plausível quando o coração está corrompido, como uma pessoa com mau hálito que tem um perfume na boca, cheira bem. A fragrância não vem de seu hálito, mas do perfume, que não remove a sujeira de seu estômago, nem a corrupção de seus pulmões. Cristo não pode considerar valioso qualquer serviço vindo de um coração pobre. Uma infinidade de tais ações é como um zero, não significando nada sem um numeral na frente. Provérbios capítulo 10, versículo 20 diz: o coração dos ímpios é de pouco valor. Ações não podem originar-se de um coração corrupto, assim como a água doce não pode provir de uma fonte amarga. Aquele que não considera o estado de seu coração, se foi curado, se está em harmonia, se foi derretido ou se foi congelado, e que não se importa com o quão pouco energético e desagradável é o seu coração, espírito, e não faz nada como amigo de Cristo. Terceiro, agir como amigos, a obediência deve ser genuína. Deve vir do amor, como um coração puro, como mencionado em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Na ordem de amar os outros, que precede o texto, as ações externas por si só não têm valor sem esse componente, mas mesmo os pequenos atos com amor genuíno são altamente valorizados. Um copo de água fria, uma pequena caixa de unguento dada com sincero respeito a Deus, são estimados e lembrados. Assim como as bênçãos não são apreciadas por uma pessoa boa sem o amor de Deus nelas, nossos atos de serviço não agradam a Deus sem o amor neles. Um pouco de comida e bebida dada com amor a Deus é melhor do que uma grande riqueza dada com seu desagrado. Os furúnculos e farrapos de Jó, suportados com amor a Deus, valiam mais do que as belas vestes de seus inimigos, e um Lázaro faminto estava em melhor situação do que um rico epicurista. O único ato de serviço com carinho a Deus é mais valioso do que todas as obras de pessoas sem ele. Não é um sinal de amizade dar um presente valioso a alguém quando você sabe que essa pessoa tem aversão a isso. Grandes gestos de serviço a Cristo, sem afeto genuíno, são da mesma natureza. Cristo quer que sigamos seu exemplo. Ele se entregou junto com suas bênçãos especiais, e devemos nos entregar junto com nossos deveres especiais. Mas com que frequência as pessoas cumprem os deveres, não por amor a Cristo, mas por amor a si mesma? A responsabilidade de Judas pela bolsa de dinheiro pode ter sido uma das razões da sua obediência a Cristo, para que pudessem beneficiar dela. E quando os fariseus lhe ofereceram mais, ele traiu e abandonou Jesus. Faça-me bispo de Roma, disse uma pessoa. Serei cristão. Quando as pessoas fingem servir a Deus para obter vantagens sobre os outros, ou quando fingem ser religiosas para trapacear mais facilmente, para que pereçamos mais lucrativamente sobre o nome cristão, elas não estão fazendo o que Cristo ordena, mas os que eles desejam. Quarto ponto, faça. Não seja forçado a fazer, mas faça de boa vontade e livremente. Algumas pessoas prestam a Deus apenas um serviço visual, o que Paulo advertiu os servos a não prestarem aos seus senhores em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Eles podem oferecer alguma forma de obediência, enquanto têm pensamento sério sobre a onisciência de Deus, mas zombam dele quando ele vira as costas. Outros podem obedecer por medo do julgamento, o que pode motivar, mas não pode ser a primeira vida da nossa obediência. Uma pessoa pode parecer obediente e disposta, mas com a motivação errada. Assim como os estudantes podem estudar diligentemente um dia, não porque gostem de aprender, mas porque querem brincar no dia seguinte.
Da mesma forma, uma criança brincando pode correr rapidamente para cumprir a tarefa do pai, não por obediência, mas para retornar rapidamente à brincadeira. Outra forma de disposição pode surgir quando a obediência convém à nossa corrupção, e esse tipo de obediência é o que o diabo deseja. Na história de Jó, o diabo estava disposto a seguir a ordem de Deus de privar Jó de seus bens, não por obediência, mas com a intenção de arruiná-lo e esperando que a hipocrisia fosse revelada em vez da sinceridade. Primeiro, existe uma liberdade em oposição à restrição. Não é o ato em si, mas a naturalidade dele que é um sinal de obediência. A obediência forçada pode ser consistente com a natureza diabólica e, portanto, não pode ser um sinal de amizade com Cristo. O diabo obedece a Deus, mas à força. Ele é forçado à obediência negativa e às vezes à obediência positiva. Não por qualquer consciência de uma ordem, mas pela restrição do poder de Deus. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo 28, quando Cristo ordenou que ele saísse de sua habitação, há muito possuída, pode haver uma restrição por parte da educação que é pouco perceptível, embora seja mais visível num homem profano. Como uma pedra áspera que não se moverá, além do que um braço forte pode arremessá-la, um homem profano não se moverá, além de sua consciência ou algum medo do homem, o lançar em qualquer dever de obediência. Mas um homem que tem a vantagem de uma educação religiosa é como uma pedra alisada na figura correta que se move sobre uma planície ao menor toque. Embora haja uma restrição nesse movimento, ela não é tão perceptível porque as partes são por uma suavidade externa adequadas para tal movimento. O mesmo se aplica a um homem que é suavizado pela educação. Contudo, a obediência que Cristo exige é ser livre. As boas ações são, portanto, chamadas de fruto de justiça, frutos de santidade, porque assim como a árvore produz fruto naturalmente, um verdadeiro cristão também produz justiça. O jardineiro ajuda regando e cavando, mas não restringe a árvore. Deus ajuda o homem na primeira conversão, mas não força a alma. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 22, observa-se que os pecados são chamados de obras e as graças são chamadas de frutos, para mostrar a liberdade de um homem santo e a estrutura servil de um homem ímpio. Um homem bom não assume um dever apenas por um súbito ataque e importunação de consciência. Assim como os homens maus naturalmente fazem provisões para suas concupiscências, também os homens bons trabalham para fazer provisões para sua obediência e graça. A lei, como um professor, açoita algumas almas evascidas à obediência, mas o Evangelho dá uma disposição de espírito no dia do poder, conforme Salmo 110, verso 3. A diferença entre esses dois poderes é que a lei é uma restrição poderosa, misturada com ameaças severas que levam ao medo, e o Evangelho é uma restrição poderosa, misturada com promessas gentis que ajudam a amar. Segundo, liberdade em oposição à monotonia e ao peso. O deleite de Deus em uma pessoa santa é apresentado como uma das razões de sua misericórdia, como em Salmos 18, verso 19. Ele me livrou porque se agradou de mim. E o nosso deleite em Cristo deve ser a razão do nosso dever, se você fizer tudo o que eu lhe ordeno. Cristo não exige uma ação lenta e pesada, mas uma obediência tal como ele mesmo realizou ao seu Pai. Como afirmado em João capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei de meu Pai mandamentos e permanecereis no seu amor. A obediência de Cristo não foi um movimento pesado, era só comida e bebida para fazer a vontade de seu Pai, como está em João 4, versículo 34. Carne e bebida não são apenas desejadas naturalmente, mas também recebidas deliciosamente. A alegria acompanha a eleição de algo, como afirmados em Salmos 119, versos 173 e 74. Escolhi os teus preceitos, e a tua lei é o meu prazer. A protuberância é um sinal de que nunca escolhemos, mas fomos forçados a isso. O pecado é doce para o ímpio, como a guloseima para o paladar do glutão. Jó 10 e 12. Ele considera o dever como seu fardo, e um verdadeiro discípulo considera isso como sua honra. Ele, como o sol, alegra-se em correr, e quando está em serviço, seu coração clama, com Pedro no monte: é bom estar aqui. Essa alegria no serviço proporciona alegria nas misericórdias,
como em Isaías capítulo 64, verso 5. Tu encontras aquele que se alegra e pratica justiça. Cristo não ama o serviço melancólico e fleumático. Tal temperamento em atos de obediência é uma vergonha para Deus e para a religião. Isso revela que temos pensamentos ciumentos de Deus, como se ele fosse um mestre duro. A religião faz com que os outros pensem que os deveres são trabalhos penosos e não privilegiados. Portanto, quanto mais alegria na obediência, mais temperamento cristão. Quanto mais monótono, mais uma estrutura anticristã. Os discípulos de Cristo não possuem esta vivacidade e não há igualdade constante. As asas da alma, encharcada do pecado, assim como as asas de um pássaro atolado, vacilarão. O peso de um homem bom vem de enfermidades e enfermidades. Um homem forte e ativo pode estar deitado em seu leito de doente e relutar em ser agitado. Mas o peso de um homem carnal vem da natureza e da vontade. O peso do homem mau está no seu dever, mas o peso do homem bom está na sua própria deficiência. Seu deleite consiste no espírito, pois a carne é fraca e nunca será de outra forma neste mundo. Terceiro ponto, faça o que for, mas não preguiçosamente. A obediência deve ser diligente. Deus não se importa com a obediência lenta. Ele não queria um jumento oferecido em sacrifício, como em Êxodo capítulo 13, verso 13, mas o resgataria com um cordeiro, ou teria seu pescoço quebrado. Um verdadeiro cristão é como um serafim com 6 asas para voar nas missões de Deus, como em Isaías capítulo 6, verso 2, ou como as criaturas vivas de Ezequiel 1, verso 14, que correu e voltou ao aparecimento de um relâmpago, que é o movimento mais rápido. Os membros movem-se sobre o comando da vontade, enquanto os membros paralisados devem ser arrastados. O homem naturalmente deseja um Deus pronto, mas não um coração pronto. Ele quer um Deus pronto para atender suas queixas, mas não quer um coração pronto para atender aos mandamentos de Deus. Mas os homens bons aceitam a palavra de Deus, seja ela uma palavra de preceito, quando ele tem alguma obra para eles fazerem, uma palavra de promessa quando eles têm alguma necessidade para ele suprir. Os hipócritas podem ser obedientes nas promessas, como o filho do evangelho que prometeu ir para vir em Mateus capítulo 21, verso 29 ao 30. Um homem bom faz mais sem uma resolução aberta, enquanto o outro resolve mais sem uma ação aberta. Um mestre não aceitará bem se um servo contestar suas ordens. Paulo começou a trabalhar rapidamente. Gálatas 1,16. Não consultei carne e sangue. Ele não convocou carne e osso para um conselho de gabinete. O que fazemos para Cristo devemos fazê-lo sem consultar a corrupção, que é inimiga de Deus e dos seus caminhos. Esses conselheiros nos fornecerão formas de escapar de nosso dever e representar as coisas como impossíveis ou fora de época. Eles dirão que isso não pode ser feito de forma alguma, o que poderá ser feito melhor em outro momento, tal como se diz da nossa própria nação. Perdemos mais com os tratados do que ganhamos com a guerra. Assim também se pode dizer da nossa corrupção. Perdemos mais com esses tratados do que ganhamos com a guerra aberta contra ela. Deus empregaria Moisés, embora ele tivesse uma fala lenta, mas ele o reprovou por sua lenta obediência. Abraão foi tão rápido na observância da ordem de Deus quanto Moisés foi lento, como em Gênesis capítulo 17, versículo 23. No mesmo dia em que recebeu a ordem da circuncisão, ele a colocou em prática. Ele não faria pausas para que a razão carnal não intervisse com objeções. A prontidão dos gentios para obedecer a Cristo é expressa no Salmo 18, versículo 44. Assim que ouvires falar de mim, eles me obedecerão. Como Eliseu, que quando Elias estendeu seu manto sobre ele, deixou seu pai, bois e arado, e correu atrás dele. Quanto mais fogo houver em alguma coisa, mais ativo ela será. Quanto mais Espírito Divino, mais vigoroso. Quarto ponto. A obediência deve ser constante e não feita esporadicamente. Deus deseja obediência constante. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 declara: Ó, se houvesse neles tal coração, que guardassem sempre todos os meus mandamentos, para que tudo lhe fosse bem. A vida de uma pessoa nunca será boa até que ele o faça. Primeiro, em tempos de pecado, a obediência deve ser mais visível. Pessoas boas deveriam brilhar como luzes no meio de uma geração perversa. Filipenses 2, verso 15. As estrelas brilham mais nas noites mais escuras quando não há nuvens.
Pessoas boas são como fontes que ficam mais quentes nas estações mais frias. Quando Davi mais amou e respeitou os preceitos de Deus, quando as pessoas desconsideraram a sua lei. Ele dobrou seu apreço e obediência aos mandamentos de Deus, quando viu outros violando ao máximo. Ele usa um duplo portanto, dizendo: portanto amo os teus mandamentos mais do que o ouro, portanto considero corretos todos os teus preceitos a respeito de todas as coisas. Quanto mais as pessoas o desprezavam, mais ele os valorizava, porque sabia que eram os mais queridos por Deus, porque sabia, visto que eram os mais odiados pelos homens. Davi foi revigorado por Deus quando estava aflito, e aguardaria muito a Deus quando fosse desonrado. A sabedoria, ou Cristo, justifica seus filhos à vista de seus adversários. Eles deveriam, portanto, justificar a sabedoria aos olhos de seus inimigos. Cristo quer que seu povo dê testemunho, através da sua profissão e prática, contra os pecados do seu tempo. Ele julgará e condenará o mundo com eles pela aprovação deles. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos para solicitar o corpo de Jesus, embora a malícia da época tivesse aumentado tanto a ponto de condená-los à morte. Os tempos pecaminosos aumentam a maldade dos ímpios, mas fortalecem as graças dos piedosos, tornando-os mais vigilantes, e a vigilância os torna mais práticos. Mostramos-nos verdadeiro amigo de Cristo quando o reconhecemos entre uma multidão de inimigos. A oposição faz com que Deus perceba a nossa obediência de uma maneira especial. É provável que o ressentimento de Judas para com a bondade de Maria em ungir Cristo tenha sido a razão pela qual o perfume daquele unguento se espalhou pelo mundo. Segundo, em tempos de sofrimento. Em tempos de sofrimento de Deus, como a deserção à obediência de Cristo foi notável, ele obedeceu a Deus mesmo quando Deus o abandonou. Um verdadeiro discípulo não é como Saulo, impaciente para esperar em Deus, quando esconde o rosto e corre até uma bruxa em busca de conselho. Jó disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó capítulo 13, verso 15. Obedecer a Cristo quando ele manifesta seu amor é obediência a nós mesmos. Obedecê-los quando ele se vela é puro amor e obediência a ele. Em tempos de sofrimento dos homens, muitas pessoas são obedientes em seu benefício, mas ser obediência até a morte a propriedade de um verdadeiro discípulo, assim como foi de seu mestre. A miséria faz com que as pessoas muitas vezes se esqueçam mais das suas virtudes do que dos seus vícios. Muitos são como judeus que gritam Hosana quando Cristo cavalgava em triunfo, e depois fogem dele ou votam contra ele quando é condenado. Muitos vêm viver por Cristo, mas não para morrer por ele. A vergonha, a zombaria e o escárnio não impediram que Cristo morresse por nós. Porque eles deveriam nos impedir de morrer por Cristo? O apóstolo fala em apegar-se, que é bom. Coisas colocadas não são facilmente separadas. Deveríamos nos apegar tão intimamente a ele que nada deveria nos separar dele. O vento não soprará um caracol ou qualquer outra substância pegajosa de uma árvore. Portanto, a constância é um aspecto essencial da obediência que Cristo exige. Suas árvores dão frutos na velhice. A idade faz com que outras coisas decaiam, mas faz o cristão florescer. Algumas pessoas são como cavalos quentes, cheios de ânimo no início de uma jornada e cansados muito antes de chegarem ao destino. Um bom discípulo não desejaria a felicidade temporária de Deus, nem daria a Deus a obediência temporária, assim como ele quer que sua glória dure enquanto Deus viver. Ele quer que sua obediência dure enquanto ele viver. Judas teve um bom começo, mas no final destruiu tudo ao trair seu mestre. O sujeito desta ação deve ser a inteira. Não podemos fazer isso apenas com a parte de nós mesmos, mas todo o nosso ser deve ser entregue a Deus. As tábuas da lei foram escritas em ambos os lados, e assim deve ser a nossa obediência em todos os aspectos das nossas vidas. Acabe, Herodes e o solo pedregoso foram parciais em sua obediência, como Efraim, um bolo não virado, conforme Oséias capítulo 7, versículo 8, assado de um lado e em massa do outro, como disse Jerônimo, Nero por dentro, Catão por fora. Contudo, a nossa obediência a Cristo deve corresponder à nossa antiga inimizade. Assim como isso se espalha por toda a alma, o mesmo deve acontecer com a nossa obediência. Deve haver um entendimento esclarecido, uma vontade flexível, uma consciência eterna, afeições reguladas em membros vigilantes para cumprir os mandamentos de Deus.
Assim como o pai disse ao pródigo: tudo que eu tenho é teu. Assim nossas almas devem dizer a Cristo: Senhor, tudo que eu tenho é teu, entendimento, vontade e afeição. Devemos nos sacrificar totalmente, assim como os holocaustos entre os israelitas foram totalmente consumidos. O objeto é qualquer coisa, tantas coisas quanto eu te ordeno. Não devemos considerar suficiente obedecer a 1 ou 2 comandos, mas a cada um deles. Cristo cumpriu todos os mandamentos de seu Pai, e nós devemos cumprir todos os mandamentos de Cristo. Ninguém é uma pessoa segundo o coração de Deus se não cumprir toda a sua vontade, como fez Davi. Josias também tem o mesmo elogio tanto para a universidade do sujeito quanto para a universalidade do objeto. Ele se voltou para o Senhor com toda a sua alma, de acordo com toda a lei de Moisés. 2 Reis, capítulo 23, versículo 35. Deve haver uma disposição habitual que será posta em ação quando surgir um comando específico e uma oportunidade para obedecê-lo. Nenhum mandamento é bom demais, justo demais ou santo demais, a ponto de não merecer nosso mais alto nível de cumprimento. Quando não conseguimos cumpri-lo, devemos lamentar nossas deficiências. A obediência fica completamente desafinada se qualquer comando for desconsiderado. O alaúde não pode produzir música se uma corda, a aguda, estiver quebrada. Quando o povo foi colher o maná no sábado e infringiu a lei, Deus o acusou de violar toda a lei, conforme Êxodo capítulo 16, versículo 27 ao 28. É falso negligenciar qualquer comando. Se quisermos que todos os nossos pecados sejam perdoados, então devemos estar dispostos a obedecer a todos os mandamentos de Deus. Também é perigoso, assim como um homem que deveria viajar 16 quilômetros, mas percorre apenas 9, nunca chegará ao seu destino. Primeiro, tudo o que eu ordeno a você em seu verdadeiro significado e propósito. Não devemos seguir o exemplo dos fariseus que, embora não apaguem a lei, enfraquecem-na com falsas interpretações, tornando insignificante e retirando a vida e a alma de um mandamento. Segundo, tudo o que eu ordeno a você, mesmo que pareça insignificante e humilde para os outros, assim como Cristo não considerou nada humilde demais para ser feito por nós. Não devemos considerar nada humilde demais para ser feito por Ele. Deveríamos nos esforçar para ser ainda mais humildes por causa da honra de Cristo. Davi afirmou que era melhor ser porteiro da casa de Deus do que habitar nas tendas da maldade. O menor deve ser executado. A arte é mais mostrada em pequenas obras, assim como a graça no cumprimento dos menores mandamentos. A natureza triunfa nas pequenas coisas, e até uma mosca mostra o poder de Deus, tal como o mundo inteiro faz. O menor ato da sinceridade é aceitável a Deus, assim como a maior hecatombe ou sacrifício de animais em 1000 colinas. O menor mandamento deve ser tão valioso para uma alma justa quanto o maior. Não devemos ignorar o maior pela sua dificuldade, nem devemos desprezar o menor pela sua insignificância. Quem quebra até mesmo o menor mandamento será o menor no reino dos céus. Terceiro ponto. A pessoa que comanda tudo o que eu te ordeno. A autoridade de Cristo deve ser considerada em toda obediência, e seus mandamentos devem ser a nossa regra. Quando seguimos a lei em considerar a autoridade daquele que a promulga, estamos obedecendo a lei, mas não ao legislador. Os homens podem seguir a letra da lei, mas ainda assim desprezam a autoridade daquele que a deu. Como disse Jerônimo, não devemos considerar tanta quantidade de poder, mas a dignidade de quem o detém. Não devemos apenas ver Cristo como um amigo, mas também obedecê-lo como nosso soberano. Se somos amigos do Rei, não devemos esquecer que também somos seus súditos. Devemos fazer o que Cristo ordena, não só por amor, mas também por dever, porque Ele é nosso Salvador e nosso Rei. Uso 1. Isso nos lembra da excelência da religião cristã. Exige o mais alto nível de pureza e confere os maiores privilégios. Isso nos leva aos padrões de Deus e nos dá amizade no nosso Criador. Nenhuma outra religião tem tantos benefícios e tantos deveres. Nada exige tanta exatidão nos caminhos de Deus, nem confere tanta felicidade à criatura. Outras religiões podem ceder a algumas coisas para ganhar prosélitos e propor recompensas carnais para atraí-los. Segundo, a obediência não é apenas nosso dever, mas também nosso privilégio. Concede-nos a honra de ser amigos de Cristo, e esse conforto indescritível suaviza até o dever mais difícil. Aqueles que ficam ociosos no mercado não recebem tal recompensa. É uma grande honra ser amigo de um rei, mas ser amigo de Cristo está além da medida.
Em guardar seus mandamentos há grande recompensa. Esta recompensa supera qualquer honra terrena. Enoque era apenas o 7º depois de Adão, mas o seu caminhar com Deus foi a sua verdadeira honra. Ser amigo de Cristo em trapos é uma honra, maior do que ser o rei do mundo inteiro em vestes roxas. Jerônimo disse sobre um senador romano que ele era um nobre não porque fosse consulário, mas porque era cristiano. Próprio ato de santa obediência proporciona um reflexo mais doce do que todos os prazeres do mundo. Cristo chama o evangelho de jugo mais leve. Ele chama isso de jugo como os homens naturais pensam, não como os homens graciosos acham, pois é mais um privilégio do que um jugo. Cristo revela a glória do seu amor no coração, assim como Deus revelou a glória da sua presença no templo. Terceiro ponto: professores desobedientes são indesculpáveis. Quanto maior a honra oferecida como convite, maior o pecado em recusar os termos em que essa honra pode ser desfrutada. Valeria a pena suportar os tormentos de milhares de anos para obter o privilégio de ser amigo de Cristo. Mas isso não é obrigatório. Não temos que sacrificar nossos primogênitos, nem oferecer milhares de carneiros, nem 10.000 rios de óleo, nem sofrer no inferno por um número finito de anos. Não são exigidas penitências impossíveis ou severas, apenas faça tudo o que eu te ordeno. E aqueles que as tentaram saber que os seus mandamentos não são pesados. Quão irracional é não trocar esterco por ouro, trapos por mantos, miséria por felicidade, inferno por céu e pecado por Cristo. Qualquer um que se recuse a se tornar o favorito de um príncipe, realizando uma tarefa fácil, merece ser rejeitado sem piedade pela corte. Que desculpa pode haver para alguém que não troca a escravidão ao diabo pela amizade com o Redentor? Alguém pode culpar Cristo por se recusar a ter qualquer revelação com ele e por ordenar que se afastem-se dele quando recusaram sua amizade e não quiseram nada com ele? Quarto ponto: quanto mais conforto e encorajamento podem ser extraídos disso, sobre todas as censuras. Quem se importa com o latido dos cães ao perseguir algo com excelente honra? O diabo não se importa com a opinião das pessoas sobre ele. Ele não considera suas maldições como uma perda, porque ele é de natureza superior e continua com seus negócios. Deveríamos nós, com a natureza divina, ser desencorajados de obedecer a Deus por causa de repreensões? Deverão as censuras nos desencorajar da obediência, que é acompanhada de tão grande honra? O que significa ser reprovado e desprezado por um pouco de tempo aqui, enquanto temos o favor de Deus, e então, depois de alguma noite de sono, ser levantado do pó para a glória, para desfrutar de sua amizade para sempre, e estar na glória onde quer que estejamos? Isto seria um suporte quando as balas voassem rápido ao nosso redor. É impossível ficar desanimado com pensamentos vivos de tão grande honra. Pense seriamente nesta honra e depois pese as obstruções. E veja, estas últimas não são superadas pelas primeiras. Será que um santo glorificado encarnado novamente ao mundo recusaria a prática da obediência diante de um encorajamento tão galante por causa de censuras? As pessoas poderiam muito bem persuadi-lo a fritar no inferno ou a abrir mão de tão grande honra diante de uma oposição tão leve, ou rolar de uma nuvem negra sobre a cabeça de um viajante não fará com que ele interrompa uma viagem necessária à corte para se tornar amigo do rei ou seu genro. Quinto ponto: que incentivo temos então para exibir obediência? Este é o deleite de Cristo, e ele acha apropriado recompensá-lo com nada menos que com amizade especial. Cristo olhou com amor para a moralidade do jovem, muito mais olhará para uma obediência evangélica. A pomba do mundo ou as vaidades resplandecentes que perseguem o coração do homem não pode reivindicar esta dignidade. Mesmo que a obediência possa ser baixa, se for sincera, é o deleite de Cristo. Ele adora entrar em suas vinhas e olhar as uvas ternas, bem como as frutas maduras. Ao obedecer os mandamentos de Cristo, mostramos-nos seus amigos e mantemos a sua honra no mundo. Isto convence silenciosamente os outros e faz com que tenham alguma veneração pela religião. As pessoas geralmente julgam os princípios pelas práticas, e nunca se ouve alguém falar contra os princípios da religião sem primeiro criticar as práticas dos seus seguidores. Ao obedecer a Cristo, glorificamos ao Deus e a Cristo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 16. Ou seja, fazemos com que outros falem bem dos caminhos da religião. Que esta honra de sermos amigos de Cristo nos encoraje a obediência como meio.
É uma pena para aqueles que poderiam obter tal privilégio buscar algo inferior. Alexandre perseguiu reinos, Domiciano adorava pegar moscas. Quantos se conformam ao princípio das pessoas, à sua vontade, por uma pequena recompensa, ou mesmo por nenhuma recompensa? Não deveríamos nos conformar com a vontade do nosso Redentor para obter um título tão glorioso? Devemos primeiro ser Jacó, suplantadores do vício, antes de podermos ser Israel, videntes de Deus. Vamos concluir agora com algumas orientações. Primeiro, vivamos como se Cristo estivesse nos observando, para ver se estamos agindo como seus amigos ou não. Lembremos que cada ação fica registrada pela nossa consciência, lembrada por Cristo, e será julgada por Ele, seja com um ato de amizade ou de inimizade. As pessoas podem ver apenas a aparência externa de nossas ações, mas Cristo vê nosso coração e o Espírito por trás dela, para ver se estamos em conformidade com seus mandamentos. Antes de fazer qualquer coisa, devemos lembrar que estamos sendo observados e que Cristo está vendo nossos pensamentos, princípios e intenções. Segundo ponto, vivamos como se cada ação pudesse ganhar ou perder o favor de Cristo. Não sabemos se as nossas ações podem levar ao favor ou à rejeição de Cristo. Não sabemos se a nossa eternidade seria abençoada ou miserável, dependendo das nossas ações. Portanto, devemos ter cuidado e estar atentos às nossas ações, pois elas podem ter consequências eternas. Terceiro ponto, vamos viver como se a glória de Cristo dependesse de cada ação que tomamos. Se nosso crédito, riqueza e relacionamento dependessem de uma ação, seríamos diligentes e cuidadosos ao realizá-la. Lembremos-nos de que o nosso relacionamento com Cristo e a sua honra estão em jogo em cada ação que tomamos e hajamos em conformidade. Quarto ponto, vamos viver como se devêssemos prestar contas imediatamente de tudo o que fizemos. Imaginemos o tribunal de Cristo e perguntemos-nos se podemos prestar contas da nossa amizade e obediência a Ele em cada ação que tomamos. Quinto ponto, vamos viver como se vivêssemos Cristo diante de nós, crucificado com todas as obrigações de amor de sua parte. Vamos considerar se o ato que estamos prestes a praticar é adequado para uma bondade tão inestimável ou para envergonhá-lo abertamente. Não feriremos aquele cujo coração está aberto para nós e que nos respire bondade. Sexto ponto, vamos viver como pensamos que uma alma condenada viveria se vivesse novamente sobre o conhecimento de tal promessa. Vamos obedecer de todo o coração, orar fervorosamente, indagar diligentemente sobre seus mandamentos e aproveitar todas as oportunidades para cumprir nosso dever e alcançar nosso privilégio. Vamos imaginar uma alma condenada diante de nós quando estamos prestes a fazer algo pecaminoso e nos perguntar se ainda assim prosseguiríamos, se nos lembrássemos de que foi por menos do que isso que a alma foi julgada como inimiga de Cristo e como miserável para sempre. Podemos não ter objetos de medo diante de nossos olhos, mas temos esta promessa na palavra, que é mais adequada para naturezas ingênuas, de sermos chamados de amigos de Deus e de Cristo, se fizermos tudo o que Ele nos ordena.